nós vamos então iniciar o tema pensamento e conduta. E a primeira questão que nos surge é pensamento e conduta, o que é que isto tem a ver? À partida, parece que nada tem a ver, não é? Mas, como dizia Descartes, não é? Penso, logo existo. Eu vou atrever a dizer que, assim como outros pensadores o dizem, penso, logo sou. Ou seja, nós somos aquilo que pensamos. Porque existem outros seres vivos que existem e não pensam. Não é? E, portanto, só nós, seres humanos, é que temos essa capacidade de pensar. E sendo que o pensamento é um conjunto de ideias que se depois transformam em palavras, e as palavras, para além das palavras, também em atitudes, as nossas palavras e as nossas atitudes que resultam do nosso pensamento formam a nossa conduta. E, portanto, pensamento e conduta têm tudo a ver. Nós vamos inicialmente falar um pouco acerca daquilo que a ciência fala sobre o assunto. Aliás, parte da ciência, não é? Porque nós vamos... a ciência aborda a mente e aborda o pensamento como se fosse meramente uma questão fisiológica, não é? Resultado da mente, que é o cérebro. E nós vamos saber, da doutrina espírita, que não é assim. Mas há já alguns cientistas que vão fazendo outras pesquisas e estão a chegar, mais ou menos, à conclusão de que, na realidade, o pensamento vai muito para além daquilo que é a questão física, daquilo que é a transmissão neuronal. Nomeadamente, por exemplo, houve já algumas pesquisas acerca do biomagnetismo. O que é que isto tem a ver com o pensamento? Não é? O biomagnetismo é aquilo, a energia que resulta do campo magnético que todos temos. E todos, seres inanimados também. Esta mesa, este palanque tem um campo magnético, todos os objetos têm um campo magnético. Só que há diferenças entre os seres inanimados e os seres vivos. O campo magnético dos seres inanimados não se altera. É sempre estável. O campo magnético dos seres vivos altera-se. Altera-se em todos os seres vivos pela função fisiológica, pela atividade dos átomos e das moléculas, porque o campo magnético resulta precisamente da atividade atómica e molecular e, portanto, altera-se conforme a função fisiológica do ser vivo. A diferença entre os seres vivos e o ser humano, que também somos seres vivos, é que, para além de o nosso campo magnético se alterar conforme a atividade fisiológica, ele também se altera conforme o sentimento e conforme o pensamento. E, portanto, é a grande diferença. Então, nomeadamente, por exemplo, se formos analisar agora um bocadinho na minha área, a questão dos medicamentos, não é? Já todos ouvimos falar do efeito placebo. Não é? Já todos ouvimos falar do efeito placebo. O efeito placebo, a maior parte de nós acha que é uma questão psicológica. Mas não é uma questão psicológica. O efeito placebo existe e é científico. Por exemplo, qualquer Benuron, 30% do efeito do Benuron é placebo. Porquê? Quando nós fazemos pesquisas para desenvolver substâncias ativas, princípios ativos, desenvolver um medicamento, não é? Depois de fazermos os testes nos animais, vamos fazer os testes no ser humano. E depois dividem-se em dois grupos. Há um grupo de doentes que tomam medicamento, a substância ativa, há um outro grupo de doentes que vai tomar farinha. E não sabe que está a tomar farinha. 30% dos doentes que tomaram farinha têm o mesmo efeito daqueles que tomaram o medicamento. Quer isto dizer que 30% do efeito do medicamento é placebo. Resulta, aqui daquilo que eu costumo falar no quinto andar, resulta da nossa mente, do nosso pensamento. E mais, quando nós não sabemos que estamos a tomar o placebo, a gente ainda pode dizer, pronto, eu pensava que estava a tomar medicamento, mas hoje em dia a ciência está perplexa, porque mesmo sabendo, há um grupo de pessoas que, mesmo sabendo que está a tomar farinha, têm os mesmos resultados. Portanto, eu mesmo sabendo que não estou a tomar nada, eu tenho o mesmo resultado. Portanto, a minha mente tem essa capacidade.
Quer isto dizer que o pensamento vai desencadear no meu organismo todos os receptores, não é, para aquela substância e que terão os mesmos resultados se ela fosse medicamentosa ou não. E outra coisa, os medicamentos na área da psiquiatria, imaginam quanta porcentagem é que tem efeito placebo? 60%. O efeito do medicamento na área psiquiátrica é... E nós sabemos que as doenças psiquiátricas não têm cura, no sentido em que o medicamento só trata o sintoma. Tira o medicamento se não combate a causa. E psique, do grego, significa espírito. Portanto, nós não somos só matéria. E é a grande novidade que a doutrina espírita não traz, porque Jesus já nos trazia, já falava disso, mas que a doutrina espírita vem esclarecer com muita propriedade. Portanto, a mente, vamos analisar com base na ciência, a mente do latim, que significa mentem, pensar, conhecer, entender e medir, ponderar as ideias. Portanto, é a capacidade de analisar tudo aquilo que nos surge, todos os estímulos exteriores que nos surgem. E, portanto, essa capacidade de análise criteriosa, só o ser humano é que tem. Mente é a definição que damos ao estado da nossa consciência ou subconsciência relativo ao conjunto de pensamentos gerados pelo cérebro. O termo também descreve a personalidade. Vejam aqui. Portanto, isto é tudo uma questão fisiológica. São pensamentos que são desencadeados pelo cérebro. Ou seja, a mente aqui é o cérebro. Mas descreve personalidade. Quer dizer que o nosso cérebro aparentemente é igual. Ou não? Não é? Funciona da mesma forma. Vá salvo as substâncias e os neurotransmissores que estão em alta ou em baixa, mas, teoricamente, e nós somos todos diferentes. Portanto, a personalidade. Então, aqui, personalidade já nos vai dizer alguma coisa sobre as nossas atitudes, não é? A nossa forma de ser. E se isto fosse só uma questão fisiológica, não havia muitas diferenças, não é? Todos aqueles que têm os mesmos níveis de neurotransmissores agiríamos exatamente da mesma maneira. Mas não. Portanto, personalidade já nos vai indicando aquilo que nós vamos chamar de conduta. Os pensamentos são representações da matéria e codificados na matéria. São respostas aos sentimentos, emoções, estímulos visuais e qualquer coisa que resulte na transmissão de neurónios no cérebro. Representações da matéria. Ou seja, o pensamento cria. Querem um exemplo? Vamos fechar os olhos. Fechemos os olhos. Pensem num copo. Tudo pensam no copo? Estamos a ver o copo, não estamos? Se eu perguntar a cada um de vós, o copo é diferente. Então o nosso pensamento cria uma imagem. Portanto, é uma representação da matéria. Já ouvimos falar de ideoplastia, não é? Portanto, os nossos pensamentos criam imagens. O pensamento é uma das atividades abstratas que a mente realiza e que consiste em formar ideias e representações da realidade. A mente é um conjunto de capacidades cognitivas que permitem desenvolver a inteligência, o intelecto, ou seja, aprender, raciocinar, perceber, imaginar, tomar decisões e compreender a realidade. A mente é intangível e surge com o trabalho dos neurónios localizados no cérebro, órgão que centraliza as atividades do sistema nervoso do corpo e que cumpre funções diversas e complexas, nomeadamente o pensamento, ou seja, a capacidade de formar ideias, representações e associações entre todos eles. Portanto, tudo uma questão de matéria, tudo uma questão fisiológica. No entanto, como nós falávamos, a doutrina espírita traz-nos esta grande lembrança que o Cristo nos deixou, é que nós não somos só matéria. Nós somos para lá daquilo que é o corpo físico. Aqui há uns anos atrás, há algum par de anos, garanto, eu fui fazer uma formação de PNL, Programação Neurolinguística. Então, isto assim, trocar tudo por miúdos, a programação neurolinguística é uma ferramenta que permite com que nós programemos o cérebro a pensar diferente. Por exemplo, não consigo.
Se eu penso constantemente, não consigo, não consigo, não consigo, eu crio este bloqueio. E quando vou tentar, não consigo. Ou às vezes nem sequer tento, porque não consigo. Então o que eles querem dizer é que são pais, não é? Aquilo que nós vamos falando aos nossos filhos. Ele não consegue fazer isto. Ele não consegue aprender. E depois, quando ele quiser, ele não consegue responder, fica muito, muito nervoso. Quando ele for para a minha entrevista de emprego, a minha mãe diz que eu não consigo. Não é? E se a minha mãe diz, a minha mãe tem razão. E depois nós vamos criando estes bloqueios que podem, num futuro, trazer alguns problemas. E, portanto, programar o cérebro. Então, o que eles dizem, em vez de dizer não consigo, é dizer eu não tenho conseguido. Não tenho conseguido. Até aqui ainda não consegui, mas eu posso conseguir. Mas agora, quem é que programa este cérebro? Não é? Eu vou programar ali o computador, carrego nas teclas, faço isto, aquilo, e tudo bem, eu faço o que eu lhe mando. E como é que o meu cérebro obedece aqui? É alguém que vem tocar aqui assim os 5 cabelos que eu tenho perto da epífise para me fazer pensar diferente? Então, quem programa? E é precisamente aquilo que a doutrina nos diz. Nós somos um espírito. E somos nós quem pensamos. O espírito é o ser pensante. E é óbvio que o cérebro vai descodificar aquilo que o espírito pensa na matéria. E depois ordena o corpo ou a falar ou a agir. Mas o ser pensante é o espírito. A mente é o espírito. Isso é o que a doutrina espírita nos diz. E no livro, nós baseámos esta conversa de hoje em 2 livros, fundamentalmente os 2 psicografias franciscanas de Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o livro Pensamento e Vida, e um outro livro que é Encontro Marcado, nomeadamente um item que é o 41, se não me engano, que fala precisamente deste tema Pensamento e Encontro. Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, logo no primeiro capítulo, que se chama A Mente, ele diz assim: a mente é o espelho da vida em toda a parte. O coração serve à face, enquanto o cérebro é o centro das ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando, transformando, destruindo, refazendo, para isolar e sublimar. Trocando isto por miúdos. A minha vida é o espelho, o meu pensamento vai espelhar a minha vida. A minha vida é o reflexo daquilo que eu penso. Portanto, eu vou criar a minha vida pelo meu pensamento. Claro que o coração é a face. Então aqui o pensamento não é só aquele que vai resultar da inteligência, mas fundamentalmente do sentimento. Do sentimento. Temos aqui 2. Olhem aí, a evolução do conhecimento e da moralidade. Então o nosso pensamento reflete os nossos sentimentos, mais do que propriamente a nossa inteligência. E depois, claro, cria, transforma, destrói, refaz. Como dizia Jesus, não é? Vamos encontrar isto no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, não é a questão de não lavarem as mãos quando vão comer, mas o que sai da boca, isto é, o que contamina o homem. Porque o que sai da boca resulta do pensamento e do nosso sentimento. Isto é o que nos vai contaminar. Joana de Ângeles, o pensamento é a exteriorização do espírito. É interpretado pelo cérebro, que a transforma em ideia, tornando-a veículo de comunicação e de expressão variada. Força irradiante. O seu teor vibratório resulta dos sentimentos daquele que a emite. Nós já ouvimos falar que há pessoas que têm a capacidade de matar plantas. Não tem? Não é que eu chego ali, morre, não. Nem pego, nem tiro a raiz, arranco tudo, não. Pelo pensamento, pela vibração, pelo ambiente mental que criamos à nossa volta, porque já falámos que o pensamento cria imagens, nós podemos, até inconscientemente, involuntariamente, fazer morrer uma planta. Como o contrário, não é? Como precisamente o contrário. E, portanto, são as vibrações que resultam
da emissão do nosso pensamento, que é material, isso a ciência já provou, e que se transmite por ondas, tem um movimento ondulatório. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Muito bem. Como é que o nosso pensamento vai criar a vida que nós procuramos? Através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milénios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Quer isto dizer que vai haver um dia que nós vamos atingir a perfeição e o nosso pensamento se iguala ao pensamento divino. Por enquanto, nós ainda somos imperfeitos e vamos criar a vida que nós procuramos. Epá, como é que é isto? Será que nós temos pensado com sabedoria? Porque Deus é infinito amor, infinitamente justo, infinitamente bom, não é? E é sabedoria na sua expressão plena. Vou dar um exemplo. Eu quero emagrecer. Aliás, quero emagrecer mais para aquilo que já emagreci. Só que eu gosto de comer, não é assim? No livro de Pensamento e Vida, também no capítulo da vontade, o Emmanuel subdivide o cérebro em várias áreas. A área do desejo, a área da inteligência, a área da criatividade, e depois há um gabinete que coordena isto tudo, que é a vontade. Né? Então o meu desejo é dizer assim, eu abro o frigorífico, agora aqui, a minha inteligência já nem abre, mas assim, não abro o frigorífico. Eu abro o frigorífico e está ali não sei quantas fatias de queijo. E o meu desejo diz-me assim, come-me. É assim, come. E a minha inteligência diz, não, porque tu precisas de perder peso, não só por uma questão fisionómica, mas por uma questão de saúde. E precisas de perder peso. E na maior parte das vezes, a minha vontade está a dormir. E eu acabo por comer. É assim. Só que a vontade é que vai dizer, não, pá, houve a inteligência, não é? Houve a inteligência. E, portanto, eu comi porquê? Porque não pensei. Ou não? Eu comi porque não pensei. Antes de fazer aquilo. Eu nem vou ouvir em nada. A inteligência, pum, e está no... Não, eu vou-te fechar, eu vou-te dar uma volta, depois logo se vê. Não, é logo e como. Portanto, não pensei. Quando o Pai Nosso diz assim, ajudai-me a não cair em tentação. A tentação é o desejo de se satisfazer, ou é a vontade de satisfazer imediatamente um desejo. Isso é que é a tentação. Então, o que é que nos está a ensinar? Isto ajuda-me a não cair em tentação. Está-me a dizer, ajuda-me a pensar antes de agir. Ajuda-me a pensar antes de comer o queijo. E nós, pais, também criamos filhos muito assim, não é? Porque o menino tem que comer de 3 em 3 horas. Tem que mamar de 3 em 3 horas. Não os pode esperar um minuto. Se ele chora, se começa a barrar, se não sei o quê, eu esteja a fazer o que estiver, tenho que lhe dar de mamar, porque eu não posso criar traumas no menino. Tenho que lhe dar nem um minuto, nem um segundo a mais, tem que ser naquela hora. E depois o menino quer, eu tenho que lhe dar, para não traumatizar a criança. E depois a gente passa aí nos centros comerciais, nas grandes superfícies comerciais, e vemos crianças a espernear, a berrar, a fazer birras. Porquê? Não são eles que têm a culpa. Porque há uma substância que é libertada no cérebro que faz sofrer se a necessidade não for satisfeita na hora. Por culpa nossa, porque habituámos aquilo e depois não criamos, não educamos os nossos filhos para lidarem com as frustrações. E depois é droga, é suicídio, e é tudo por aí adiante. Porque, cuidado, que não podemos traumatizar os meninos. Temos que pensar muito bem nisto. Porque a culpa acaba por não ser deles. É a educação que nós vamos aqui pôr umas aspas, não é? Porque também a nossa história para trás. E, portanto, é isto. Ajuda-me a pensar antes de agir. E, portanto, eu vou criar a vida que eu procuro. E a nossa vida é bela, não é? Uma maravilha. Não temos problemas nenhum. Não? Não sofremos. Não sejam verdadeiros. Porque então eu vou-me embora. Vão passar para aqui, eu vou passar para aí. Porque eu sofro como fato.
Eu posso dizer uma coisa. Eu, relativamente ao queijo, eu não o comprava. Pois, mas é que sabe uma coisa, quando eu resolvo emagrecer, agora não, porque eu já comecei a educar o meu pensamento, mas o meu marido, que também vive comigo, sabe? Traz-me um gelado, traz um bolo, traz... Quando eu não digo assim, se eu lhe disser vou emagrecer, já sei que na certa, se me apetecer comer o gelado, no dia a seguir está lá em casa. Não, mas não pode ser. Pois não. Eu Só não que tenho depois, nada em casa. só que é muito bom a gente pôr culpa nos outros, sabe? Porque quando nós colocamos a culpa nos outros, é cómodo. Até pelos nossos sofrimentos. Se a gente culpa os outros do nosso sofrimento, é o vizinho que não gosta de mim, é o não sei quem que me faz isto, é a professora que faz aquilo. É muito fácil. A gente pega, recorre a um centro espírita, a um feiticeiro, a uma quiromante, ou seja lá o que for, que vai resolver os nossos problemas. Ou seja, vai nos libertar dos outros. Porque a culpa é dos outros. Ou não? Isto é fácil. O problema é quando nós começamos a pensar onde é que está a causa do problema. E aí já não é fácil. Não há centro espírita que resolva o problema de ninguém. Não há trabalho mediúnico que afaste espíritos de ninguém. Pode educar os espíritos. Agora, se nós nos mantivermos iguais, não resolve. Porque é fácil. Quando nós refletimos e passamos a assumir que a responsabilidade é nossa, aí existe esforço, aí existe sacrifício. E então é muito mais cómodo, os outros é que têm a culpa. E por isso é que eu dizia, eu não emagreço por culpa do meu marido. Já nem é por culpa do queijo, é por causa do marido. Coitado do desgraçado. Então, vamos falar dos problemas. Problemas. Qual é o maior problema da vida das mulheres casadas? Eu ainda não sou sogra, desculpem lá, mas hei de ser um. E a gente pensa na sogra e assim, quando é que isto começou? Assim? Já faz a pergunta, podemos fazer perguntas. Quando começou este meu coitado da sogra? Pode ter começado agora, há 2 minutos. Há 17 anos quando me casei. E nós, sabendo que não é a primeira vez que aqui estamos, não é? Que somos um conjunto de experiências do passado, não só desta existência, mas de outras, porque vamos ser perfeitos e para isso precisamos de ter várias experiências no corpo físico, na Terra ou em outro planeta. E, portanto, quando há 1500 anos, puxa, tanto tempo, eu ando há 1500 anos com o problema que a minha sogra, Senhor, o que é que vai resolver? Eu saber quando é que isto começou? Quando ou como é que isto começou? Resolve? Digam lá, resolve? Não resolve. O que é que interessa? Eu saber se foi há 10, há 11? Porque não vai resolver o problema. Então nós trazemos uma história, um conto de Humberto Campos, vou resumir isto assim. 2 famílias, cada uma tinha a sua fazenda. E as fazendas estavam separadas por um rio. Não é? Uma fazenda num lado da margem, a outra do outro. E tiveram filhos, foi adiante. Há um dos filhos de uma das fazendas, quando chega aos 18 anos, aproxima-se da margem do rio, onde tinha sido colocada uma cerca, não é? Para dividir, e pensa, esta cerca está errada. Ou seja, está desta margem, tinha que estar da outra. O rio é meu. Não sei. O rio é de ninguém. Esta cerca está errada, passa a cerca para o outro lado. Está claro, está-se bem a ver, ficou todo pacífico, não é? Ficou tudo maravilha. Nós nos dias de hoje vimos aí, não faltam todos os dias notícias que não digam que aquele mata o outro por causa de uma terra assim, que o outro mata o outro por causa de uma herança assada, não é? E foi o que aconteceu, não é? Que isto, anos atrás, ainda era muito pior. E então, o fulano da outra fazenda, como tinha a cerca do lado dele, vai barafustar, guerra puxa guerra, e o outro acaba por matá-lo. Quem trocou a cerca, mata. Pronto, ele continua a sua vida até morrer também. E vão para o plano espiritual, encontram-se no plano espiritual, está-se bem a ver, todos muito amiguinhos.
Então nós vamos precisar de refazer isto tudo. E quem planeia as reencarnações diz assim, não, agora para aprender, tu que trocaste a cerca, vais para a fazenda onde tu puseste a cerca. Que é para aprenderes que a tua fazenda é mais pequena. Supostamente, porque o rio não é de ninguém. E o outro vai para a outra fazenda. E assim foi. O que tinha trocado a cerca, quando chega aos 18 anos, aproxima-se do rio e olha para a cerca. E assim, esta cerca está errada. E um familiar diz assim, epá, não te preocupes com a cerca. Olhem os conselhos, às vezes, das pessoas que estão ao pé de nós. Não te preocupes com a cerca, já o teu bisavô morreu por causa disto. Tinha sido morto por ele próprio. Para que é que tu vais agora preocupar-te com isto? Nada. Muda a cerca para o outro lado. O outro volta para refilar com ele e acaba por matá-lo. O que foi morto anteriormente vai matar o outro. E andamos nisto. Não podemos para o plano espiritual. Assim não pode ser. Agora cada um volta para a sua fazenda original. Mas, por amor de Deus, tu não te aproximes da cerca. Quando chegares aos 18 anos, não te aproximes da cerca. Está bem. E diz assim, todo feliz e contente para, não é? Fazer aquilo que está planeado no plano espiritual. Só que chega aos 18 anos, para onde é que a criatura foi? E vai lá para o pé do rio e pensa, esta cerca está errada. Só que já não agiu na hora. Não mudou a cerca. Foi para casa dormir, que às vezes a almofada é um bom conselheiro. Foi dormir e sonhou com o seu anjo da guarda que lhe disse, não tires a cerca. Olha, que às vezes nós somos aconselhados, se eles já não conseguem chegar a nós no nosso dia-a-dia, porque andamos, não é? Preocupados com as nossas coisas, com as coisas da matéria, e no sono, lá têm eles talvez a oportunidade de nos dizer, não faças isso, não sei o quê. Mas nem isso valeu. E ele volta a trocar a cerca. Fim da história, não sei. Mas é uma questão de cerca? É uma questão de cerca? Não. É uma questão de pensamento. O que é que ele pensava? Não é quando foi, mas porquê é que foi? Não é? É a pergunta que temos que fazer. É porquê é que eu tenho este problema? Não é como, nem quando, é porquê. Onde é que está o problema? Em mim, na minha forma de pensar. Será que eu não estou satisfeito com aquilo que eu tenho? Porque é isto. Ou então não estou grato por aquilo que eu tenho. Não é? Eu não estou satisfeito. O que é que adianta ter mais? Eu nunca vou estar satisfeito. Eu vou sofrer sempre, porque eu quero sempre mais, e mais, e mais, e mais. E no Pai Nosso, mais uma vez. Há lá uma frase que nós dizemos assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Chico Xavier, a analisar esta frase, dizia assim, quando nós nos contentamos somente com o pão, não há problema nenhum. O nosso problema começa na manteiga. Eu dizia, começa na manteiga. Porque eu quero pão, mas eu quero pão com manteiga. E depois a seguir há de ser com manteiga e fiambre. E depois há de ser com manteiga, queijo e fiambre. E por aí adiante. Porque nós é sempre mais, sempre mais, sempre mais. Não é? Daquilo que satisfaça as nossas necessidades. Nós queremos, vamos para aquilo que é supérfluo. E a causa estava aqui. Então, qual é a solução? Não é? Então, porquê? Porque é que eu tenho este problema. Porque o meu pensamento cria a vida que eu procuro. Então, enquanto no Evangelho e no Espiritismo, nós vamos encontrar causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. E nós detemos-nos sempre nas anteriores. Porque nós agora somos bonzinhos. Não fizemos mal a ninguém. Então, o problema está sempre no passado. Eu devo ter sido... É o espírito fanático. Né? Porque eu devo ter sido tão mau noutra vida. Mas a maior parte dos nossos problemas não resultam das nossas vidas anteriores. Resultam na teimosia de nós continuarmos a cometer sempre os mesmos erros.
É daí que vêm os nossos problemas. É agora. Porque se nós pensarmos, orai e vigiai, não é? Se nós pensarmos e refletirmos, vamos nos dar conta onde é que estamos a errar. E teimamos sempre, é vida, de vida, sempre a fazer a mesma coisa. Então, solução, mudar a nossa tela mental. Para isso precisamos de vigiar, não é? Como dizia o Sócrates, e também está no livro dos Espíritos, não é? Já dizia o filósofo, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Então, o convite da evolução espiritual é identificarmos o nosso pensamento com o pensamento divino. É fácil. No livro dos Espíritos diz que sim. É sério. Não sei qual é o número da pergunta, mas podem ir ver na questão dos vícios. Olha, uma pergunta que o caso é que faz. Se nós analisarmos assim isto muito por cima. Para transmudarmos os nossos vícios é preciso muitos esforços. E eles dizem, não, na maior parte das vezes, com pequenos esforços. O que falta é vontade. Não quer dizer que seja fácil, vocês têm a razão, não é fácil. Mas quando ele diz pequenos esforços, a Joana de Anjos explica isto com muita propriedade. Os pequenos esforços é isto assim. Eu vou ao frigorífico e vejo o queijo. Eu tenho que ir ao frigorífico, sabe? Eu tenho que abrir a porta. Porque é lidando com as tentações que eu as ultrapasso. Se eu me esconder, aquele problema está lá de sempre. Quando eu não puder fugir ao frigorífico, quando alguém me colocar um queijo à frente, eu na minha casa não tenho, mas eu venho ao centro e posso ver o queijinho. E acabou. Eu não me habituei a lidar com aquilo. Então eu tenho que enfrentar, porque é na Terra que nós vamos enfrentar e superar as nossas dificuldades. Por isso é que nós precisamos de encarnar. É por isso. Porque do outro lado, não tenho queijo. Tenho aqui quem coma queijo. E às vezes, lá vou eu, pelo menos. Não tenho tabaco. Não tenho não sei o quê. É fácil. Os conventos também servem para isto. Eu estou num convento. Pronto, está bem, não faço mal. Mas bem também não faço nenhum. Não é? Mas bem, também não faço nenhum. E, portanto, pequenos esforços. É isto. Eu vou ao frigorífico. Vamos começar. Em vez de comer 10 fatias, eu só como 5. Pronto, já está mais ou menos. Não é? No dia a seguir, eu como 2. No dia a seguir, como 1. A seguir, não como hoje, não como. Então, se eu me vou habituando, vai chegar a uma altura que aquilo não faz diferença nenhuma. O cérebro demora 21 dias a criar um nexo, não é? A mobilizar a coisa. Quando eu caio a primeira vez em tentação, acabou. Esses 21 dias ficam todos estragados. Olha os esforços. Então, são pequenos esforços. O primeiro esforço foi deixar de comer 10 para passar a comer 5 e por aí adiante. E, portanto, nós, por isso é que a evolução não dá saltos, não é? Nós vamos ter que evoluir de grau a grau, limando e libertando de uma imperfeição de cada vez. E são pequenos esforços. O que falta é a vontade, não é? O que falta é a vontade. Vocês controlem as horas, porque eu falo, eu digo. Então, no pensamento e vida, a mente ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo. A afeição do diamante bruto, que arrancava ao ventre obscuro do sol, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Então, quem é que nós temos para nos orientar, para sermos modelo? O Cristo. É nosso modelo. Portanto, devíamos seguir os exemplos. Não, mas eu não sou Jesus. Eu também não sou perfeito. Eu não faço bem porque eu não sou perfeito. Estamos a ter um sentido muito errado. Porque eu, para ser perfeito, tenho que fazer o bem primeiro. Não tenho que ficar à espera de ser perfeito para fazer o bem. Porque é fazendo o bem que nós alcançamos a perfeição. E depois é nosso guia, não é turístico. Não é um guia turístico. Ele aponta-nos o caminho, mas aponta-nos um caminho que exige esforço, que exige sacrifício. E não tem que necessariamente ser sofrimento. Não é? Porque dor todos temos. Sofrer, nem todos podemos sofrer. Porque o sofrimento é o processamento na mente pela dor. Porque nós vemos um cão aí que parte uma perna, queixa-se quando parte a perna. Depois anda todo contentinho aí com a pata no ar. Não é? Agora nós temos que andar 1 mês ou 2 com o gesso.
Não é? Quem tem uma unha encravada, às vezes sofre pior que quem tem um cancro. Mais que quem tem um cancro. Portanto, é a forma como nós vamos lidar com as coisas. Não é? E, portanto, temos o Cristo como o nosso modelo. Portanto, seguindo os seus ensinamentos. E então, no livro Encontro Marcado, Pensamento e Conduta, diz-nos assim: nem sempre estamos habilitados a eleger o nosso ambiente mais íntimo, na experiência cotidiana. Às vezes, somos constrangidos a suportar certos quadros de luta ou partilhar o convívio de pessoas que não se nos afinizam com a maneira de ser, em razão de compromissos que trazemos nas existências passadas. Entretanto, em qualquer situação, somos livres para escolher os nossos pensamentos. Então, eu não posso controlar o ambiente à minha volta. Eu não controlo o trânsito. Se eu quero chegar a tempo, eu tenho que me levantar não só 5 minutos ou em cima da hora. Eu tenho que me levantar muito mais cedo. Porque eu não vou controlar o trânsito. Eu não controlo as pessoas que estão à minha volta. Eu não controlo. Eu não sei se vou ter uma doença ou não. Tenho que fazer tudo. Não é? Ter uma vida que não seja eu o responsável. Mas eu não sei o que me está, não é? O que me está destinado ou o que eu programei. Então, o que conta aqui é a forma como eu lido com quem está à minha volta. Com aquilo que os outros me fazem. É a forma como eu lido com aquilo que os outros me fazem. Mais ao mesmo tempo, eu gosto muito de falar de mim, que é para ver se eu mudo também, não é? Porque às vezes a coisa também não anda muito boa. Por exemplo, as mulheres vão me entender muito bem. Quando nós vamos arrumar a louça nos armários, não é? É pratos de sopa, pratos de sobremesa, tudo separadinho. Quando vamos arrumar as chávenas, se tivermos tigelas e não sei o quê, é as mais pequenas dentro das maiores, que é para conseguirmos um espaço suficiente para pôr. Porque senão tudo cai. E o meu marido se preocupava com isso. Não é? Nada. Para ele, tanto faz ter um prato de sopa por baixo de um prato de... E às vezes, aqui há uns tempos atrás, quando ele disse isso, eu pensei assim, tu tens que fazer alguma coisa. Porque ele foi dizer, arrumou de propósito um tupperware mal arrumado. Não foi mal arrumado. Arrumou bem. Mas depois disse ao filho, ou à filha, vai dizer também que venha cá ver que aquilo está mal arrumado. Que é para ver a minha reação. Não sei se estão a ver. Os obsessores são uma coisa. E às vezes são encarnados. E a minha filha, como gosta muito de mim, vai ter comigo e diz, o pai disse, vai lá abrir, porque é que aquilo está mal arrumado. Tá. Eu cheguei e não fiz nada. Não abri nada, porque já sabia que ele me estava a provocar. Ele ficou assim muito espantado para mim. Assim, foi que tu tiveste algum espírito de Santo Orelha, não sei. Portanto, para verem a minha reação, porque o problema não está nele. O problema está em mim, que reage por não gostar de dizer aquilo assim. Se eu não reagisse, a coisa, se falasse tranquilamente, calmamente, e não sei o quê, se calhar a criatura ia ao sítio. Mas não, sou autoritária, e como nós não gostamos de receber ordens, não é? Pronto, está o caldo enrolado. Então, cada vez... Olha, eu estou casada há 17 anos. Vai fazer 17 anos. São discussões de anos. Porque ele não muda. Ele não muda. E às vezes parece que me mandam lá. Olha que eu às vezes vou abrir o armário e não vou lá fazer nada. E dá a sensação que é precisamente quando ele arrumou mal aquilo. E assim, não. Quando ele fez esta coisa, eu costumo fiz, não. Espera aí. Que isto não... Então eu agora... abro a porta do armário, tudo. Uma coisa impressionante. Eu às vezes até vou arrumar a louça que está na máquina muito antes dele para não ter que me passar. Mas quando aquilo está mal arrumado, respirar fundo 2 ou 3 vezes, com uma vontade de partir tudo. Mas tal, tira tudo na ordem, põe tudo no sítio, arruma, acabou. Por causa disto eu não vou discutir mais. Então o problema não está, ele não vai mudar. Ele, com esta idade, já não vai mudar, porque para ele isto não importa nada. Então, se para mim importa, sou eu que tenho que mudar, porque senão não está sempre a discutir com ele. Então é a maneira como eu lido com as coisas. Agir, pensar com sabedoria. Que é para não ter problemas. Porque já viram, tá? E depois é isto, a louça arruma-se todos os dias. Não é? Ao almoço e ao jantar, todos os dias. Agora imaginem o que é um ambiente de discussão por causa do almoço. Porque ele diz assim, pode?
As mulheres entendem, mas não entendem. Agora que eu percebi porque é que veio com a... Não, porque o meu marido está a trabalhar. O marido está a trabalhar. Não ficou a arrumar a louça, não. Mas, portanto, porque não vai mudar as coisas. Não vão mudar. Para ele isso não importa nada. E se a gente pensar... será que importa? Mas aquilo faz. Porque outro dia a minha filha abriu, caiu-lhe um prato numa tigela em cima da cabeça, estava mal arrumada. Ela abriu o armário com uma força, que como não estava seguro, caiu. Pronto, partiu para o prato outra. É assim. E portanto, quem tem um problema com isso é quem que o resolver. Quem não vai. Outra coisa, por exemplo, ele trabalha 13 horas todos os dias, eu também chego muito tarde a casa, ao fim de semana à altura de arrumar a casa. E depois é uma discussão, porque ele quer descansar. Só que eu também, não é? Enquanto eu lhe digo, faz, ajuda, vai ali, faz acolá, zero. E eu, pronto, tens que ser tu também inteligente. Começa a fazer as coisas e não lhe peças nada. Eu começo a fazer, passado 10 minutos. Então, precisas que eu faça? Então, eu não sei o quê. Os homens são uma coisa. Mas são mandados. Então, é uma técnica que eu vou dizer. Então, deixa estar que as coisas chegam lá e eles aprendem normalmente. Então, mais do que mudar as circunstâncias exteriores, precisamos aprender a lidar com elas. E mudar a nossa, está trocado ali, mudar a nossa casa mental para mantermos uma linha de conduta firme. Diz assim, não, é isto que eu quero fazer. O propósito que eu tenho é deixar de fumar. E agora eu tenho que mudar a minha mente. Não adianta selos. Enquanto eu não mudar a minha mente, não há selo que resulte. Porque eu deixo de pôr os selos durante não sei quanto, ou tomar os comprimidos, ou não sei o quê, e passar alguns tempos, mais um cigarro. Só um não faz mal. Depois a seguir a um, vem outro, e vem outro, e vem outro. Não é? E eu falo isto porque eu fui fumadora durante muito tempo. Já deixei há 20 anos. E quando deixei de fumar, fumava 3 maços de tabaco por dia. E foi de um dia para o outro. Quer dizer, foi uma doença benigna. Meu pai costumava dizer, não há nada que uma doença benigna não resolva. E fiquei com uma infecção, uma piela no ferito, mudei toda a cama durante 15 dias e tive 15 dias sem fumar, porque eu nem me apetecia, não é? Com tanta febre. Às vezes tinha febre, outras vezes entrava em hipotermia. Começa-se a aproximar a cura e lá vai. Agora sim, apetece de fumar. E depois vem o pai. Agora não aproveites. Já estás há tanto tempo. Não aproveites para deixar o tabaco. E depois aquela coisa, não é? Tipo, eu vou-te provar que eu vou conseguir. É o orgulho, às vezes, também é bom. Eu vou-te provar que eu também vou conseguir. Andei ali muito tempo e eu comecei a pensar, se tu estás com ele um dia inteiro e não pegas um cigarro, tu não fumas à frente dele, então tu consegues. O problema não é uma questão de um vício físico, então tu consegues. Então foi dia a dia. E foi de um dia para o outro. Não andei com selos, com comprimidos, com nada. Portanto, é a vontade. Eu tenho que me propor isto. E hoje não fumo porque eu sei que eu gosto daquilo. Percebem o que eu estou a dizer? Se eu pego um cigarro, eu sei que eu vou cair. E às vezes lá vem aquela mente, devem ser aqueles que ainda andam aqui, cheiras assim, um cigarrinho acabado de acender, com uma bica. E depois tenho uma amiga que quer uma lambada. O que é que faz para aí? Eu às vezes, assim, é uma coisa é outra, porque às vezes falo isso sem vontade nenhuma, mas é de propósito. Porque eu é assim, agora sabia-me tão bem. Então. E portanto é isto. E se a gente cede, não pensa antes de agir, cai na tentação. Pensar sempre antes de agir. Então cada inteligência emite ideias que lhe são peculiares a se definirem por ondas de energia viva e plasticizante, que é isto, é a criação. O pensamento é plástico e cria. Ideoplastia. Mas se arroja de si essas forças igualmente, as recebe. Pelo que influencia e é influenciado. Ou seja, nós somos emissores e somos receptores. Não é? E, portanto, quando alguém vem ter connosco a desabafar, tem uma vida triste e desgraçada, coitadinho. Não é irmão que nós temos? Coitadinho. O que é que nós estamos a fazer? E o mesmo exemplo para os nossos filhos. E depois o que é que nós pensamos em relação ao outro? Diz a lei das afinidades que os afins atraem-se. Se eu penso negativo, eu recebo negativo. Se eu
recebo negativo e penso positivo, as cargas contrárias repelem-se. E, portanto, é ser diferente que nós conseguimos viver melhor, criar a vida que nós procuramos. Então, o ambiente que nós criamos à nossa volta, porque já vimos que os nossos pensamentos criam imagens, e às vezes a gente recorre ao centro espírita achando que está carregadinho de espíritos. Está carregadinho de espíritos. E a maior parte das vezes não são os espíritos, coitadinhos. Agora também digo, nós é que somos os obsessores deles. Porque a maior parte das vezes é o ambiente mental que nós criamos à nossa volta. Se forem ler o livro dos mensageiros, há lá um capítulo em que o André e os espíritos, Aniceto e outros, se deslocavam à Terra e viram ao longe uma nuvem cinzenta de bactérias, de vermes criados pelos pensamentos dos homens. E monstros a envolverem os encarnados. Não eram espíritos, eram as imagens que nós criamos mentalmente. A nossa... Não presto, não valho nada. A minha vida é isto. Aquele fulano é aquele. Não é? A crítica, a maledicência, tudo o resto, que cria estas imagens à nossa volta. E não são espíritos. Somos nós que criamos este ambiente mental à nossa volta. A influência que temos sobre os outros, como falámos agora mesmo, e as influências que recebemos dos outros. Então cargas contrárias vão se repelir. Não fazer mal por pensamentos, palavras e obras. Quer dizer que o pensamento faz mal. Como é que nós temos andado a pensar? E ainda que eu receba um pensamento negativo, se eu quiser, não me prejudica. Posso dar assim aquele... Mas se a minha tela mental estiver higienizada, eu consigo facilmente resolver isto. Não preciso de trabalho de nenhum, desculpa. Aliás, o Cristo falava, não é? Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai, traz consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior que o primeiro. Assim acontecerá esta geração perversa, no Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. Trocado por miúdos, né? A gente vai ao centro espírita para pedir ajuda espiritual, para pedir ajuda mediúnica e tal e tal. São os espíritos. Que, na realidade, alguns são esclarecidos e mudam o rumo. Outros são travados por algum tempo, que é estes, que são estes aqui. E pronto, e nós vamos para casa. Maravilha. É como quem vai ao médico com gripar, e depois toma os antivíricos, toma aquilo, durante muitos dias, ao fim dos dias fica bom, acabou. Já não pensa em mais nada. É como nas questões espirituais. A gente quer se livrar dos problemas como quem vai a um consultório médico. É isto que nós queremos. E depois, como nós não mudamos nadinha, não é que não quisermos mais saber do centro, é nós não quisermos saber da mensagem. Não nos tornarmos terra fértil. Continuamos a ser terreno pedregoso, ou os pinheiros, onde a mensagem cai, é muito bonita, mas não é para nós. É muito bonita, mas não é para nós. E pronto, eles chegam e voltam a ocupar. E às vezes ficamos piores do que aquilo que estávamos. Portanto, só a nossa transformação, a mudança do nosso pensamento, que vai editar a nossa conduta, é que nos vai livrar dos nossos problemas. Como dizia Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, qual é o tratamento? Não é? A verdade é a mensagem, é a luz que nos vai trazer peso na consciência, mais cedo ou mais tarde. E só essa verdade nos vai libertar. Libertar de quê? De nós mesmos, das nossas imperfeições, e nos fará alcançar a felicidade plena quando formos perfeitos. Analisemos assim aquilo que nomeamos como sendo o nosso estado de espírito. Tensão, dúvida, angústia, irritação e otimismo, coragem, confiança ou alegria são frutos da nossa preferência no mercado gratuito das ideias. De vez que o fio invisível de nossas ligações com o bem ou com o mal parte essencialmente de nós. Nós é que escolhemos se queremos estar mal
ou se queremos estar bem, não é? Aquela coisa das notícias, os noticiários é só desgraças. E a gente às vezes com prazo, assim, ali em frente ao ecrã, à televisão, e só gosta de ver aquele matou aquele, aconteceu um acidente além, morreu aquele, e alimentamos-nos disto todos os dias. Todos os dias. O que é que nós queremos? Como é que tem que ser o nosso ambiente à nossa volta? E mais as nossas conversas. Olha, sabes, a Filomena, nem tu imaginas o que ela me fez outro dia. Certo? Onde houver discórdia, que eu levo a união. E depois quem ouve diz assim, isso não é nada. E nós estamos a levar a união. E alimentamos maledicências, maldizeres, tudo por aí, e está-se bem a ver que vamos ter uma vida maravilhosa. Os livros que escolhemos ler. E, portanto, convençamos de que a nossa mente possui muita coisa comum com um aparelho radiofónico, ou seja, emissões construtivas ou experimentos, significando a carga sutil das sugestões boas ou más que aceitamos de companheiros encarnados ou desencarnados. Alcançam-nos incessantemente e podem alterar-nos o modo de ser, mas não devemos nem podemos olvidar que a nossa vontade é o sintonizador. E, portanto, pensamento e conduta, precisamos refletir. Quem sintoniza e quem escolhe a vida que temos somos nós. Que Jesus nos abençoe.